Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do nosso Em Tríade nesta quinta-feira. Hoje, dia 19 de dezembro, já estamos às margens da grande celebração cristã do Natal. Na próxima semana já teremos o Natal, aí dia 25, e eu gostaria de aproveitar esse clima natalino para a gente conversar sobre um tema muito importante, que é o que o Natal celebra, se não o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. E eu quero basear minha conversa, meu papo neste podcast em tríade aqui hoje, no episódio solo, em João capítulo 1. É um texto que na verdade, o Evangelho de João é para mim uma das partes mais preciosas da Bíblia. Eu amo o Evangelho de João. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. Versículo 10. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Que coisa linda! Eu amo demais este evangelho, eu amo demais esse trecho em específico que abre esse livro tão lindo, tão precioso, esse tesouro que é o Evangelho de João. Aqui nós estamos diante da declaração da divindade de Cristo. Nós estamos diante de um texto sagrado, de um livro que tem como uma das suas principais propostas mostrar a divindade de Cristo, a deidade de Cristo. Não deixa de ser um grande tratado apologético e uma apresentação de Jesus, não como simplesmente o Messias que havia de vir, como fez Mateus ao apresentar o seu evangelho para os judeus, falando sobre o Cristo ungido, o Messias que havia de vir, o Rei prometido. Também não como fez Marcos, que apresenta Jesus como servo de Deus. Também não como fez Lucas, apesar de Lucas ter alguns pontos muito pitorescos que alcançam a sabedoria grega diante da sua linguagem tão rebuscada, tão preciosa de um grande pesquisador como foi Lucas. Mas aqui no Evangelho de João existe um misto de profundidade teológica, um misto de profundidade de alguma forma filosófica, entremeada, entrelaçada, banhada de uma certa afeição, de um enriquecimento afetivo pela forma como João trata a vinda de Jesus. Então, respondendo aqui a uma mentalidade da sua época, do gnosticismo, e muito mais do que isso, apresentando Jesus para um povo como, por exemplo, os gregos, que tinham como base fundamental do seu conhecimento ou da sua existência como povo a busca pelo conhecimento, pela exploração do saber. João traça aqui uma apresentação, João faz aqui uma introdução a respeito de Jesus, que precisava ter essa característica muito bem elaborada para chegar no entendimento especialmente dos gregos. Então, como João
e apresentar Jesus como Messias para um povo, nesse caso o povo grego, que não entendia, não tinha nada a ver com a sua cultura, com a sua história, com seus fundamentos de conhecimento, a existência de um Messias, que era algo absolutamente do imaginário e das profecias do povo judeu. Para que João tivesse essa possibilidade de trazer e apresentar Jesus para esse povo, ele resolve usar uma expressão muito pertinente para os gregos e muito conhecida entre os gregos. Ele diz, no princípio, olha, se você for lembrar, se você é um estudante de filosofia, eu não sou filósofo, sou apenas um apaixonado pela filosofia, mas a gente lembra que lá no período pré-socrático, os filósofos estavam em busca da arqué, do elemento fundante do existir da vida, né, o arqué. E João usa exatamente esse termo no grego. Ele diz inarqué, olha só que coisa linda, né? Inarqué, enrologos, ou seja, no princípio era o logos. Inarqué, ou seja, no princípio. Enrologos era o verbo. O verbo, a palavra, que para os gregos tinha um valor muito mais do que um mero som. Uma palavra ou verbo não era algo que tinha apenas um som propagado, mas era uma energia ativa, organizadora, ordenadora, fazia coisas. Então, quando João escreve este evangelho tão lindo, ele diz que inarqué, ou seja, no princípio, antes de tudo, como elemento fundante de todo o universo, como aquele que vai criar o universo, quando nada existia, o pré-existente, o sempre existente, verbo estava lá. Assim como Gênesis, que declara lá no capítulo 1, que lá no princípio, diz, no princípio, Deus. No princípio, o verbo. João reforça, reitera. Que coisa linda a gente pensar nisso agora, próximo ao Natal. Quem sabe você está assistindo esse programa justamente no dia de Natal. Resolveu ficar em casa, feriadão, ficou em casa, teve a ceia, né? No dia 24, fez a ceia e agora está assistindo no dia de Natal. E você está se preparando para ir para o culto à noite, sei lá, enfim, eu estou aqui conjecturando. Você parou para assistir, para zapear, para fazer uma varredura, um escaneamento aí no YouTube e você encontrou esse episódio do Intríade. Pensando sobre o verbo, sobre Jesus. Talvez você já deve ter ouvido, e você que está assistindo agora, no dia que está sendo hoje, por exemplo, dia 19, já deve ter ouvido muita gente dizendo, não, a gente não pode comemorar o Natal é uma coisa errada, Natal é uma festa pagã. E olha, gente, com todo o respeito que eu sempre vou tratar, aquelas pessoas que pensam diferente de mim, e eu tenho muitos amigos que pensam diferente a respeito disso, que chamam o Natal de uma festa pagã, com origem pagã. A gente sabe que algumas celebrações, elas têm a sua origem fundamentada no paganismo, mas existem muitas outras ações e muitos outros costumes que a gente tem no nosso dia a dia que são originados do paganismo. Enfim, mas a questão aqui não é simplesmente celebrar uma festa. Aqui é relembrar, como a gente faz frequentemente, por exemplo, na Santa Ceia, que a gente relembra o sacrifício de Jesus no Natal. A gente relembra que ele veio. Não sabemos exatamente a data. Não foi dia 25. Não interessa. Todos nós sabemos que não foi no dia 25. Mas quantas pessoas não comemoram o seu aniversário quando cai às vezes no meio da semana, comemoram no final de semana, no sábado, e por que não? Quantas pessoas não tiveram condições de comemorar 3, 4, 5 anos em seguida, aí chega depois de 5 anos, a coisa melhorou financeiramente, vamos celebrar agora fazendo uma espécie de reserva daquilo que a gente não comemorou, a gente vai comemorar de uma só vez. Enfim, isso aqui é só para a gente tentar ilustrar que independente de uma data fixa, real, que realmente se tenha historicidade, a gente vai lembrar que tem uma coisa que não podemos negar.
o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio. Se não foi no dia 25 de dezembro de qualquer ano, ele veio. E deixa eu falar uma coisa muito preciosa aqui para você. Pode ser que na sua vida o Verbo veio se revelar a você num dia 15 de janeiro, no dia 17 de outubro, no meio de umas férias, enfim, não interessa. Uma coisa nós sabemos: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aqui João está apresentando Jesus não apenas como o Verbo no sentido da palavra que ordena, da palavra que cria, mas ele está apresentando o Verbo como o próprio Deus. Ele disse: no princípio era o Verbo estava com Deus, ou seja, ele é pré-existente com Deus. Cristo já existia antes da fundação do mundo. E esse Verbo que estava com Deus, diz João que esse Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e ele criou todas as coisas com Deus. Olha que coisa tremenda. Então, o que é que a gente celebra no dia de Natal? O Verbo Criador. Você pode olhar no seu entorno, você pode olhar toda a criação, você pode admirar toda a criação, e todas as vezes que você olhar no seu entorno, numa paisagem, num ambiente de natureza, que você olhar o universo, numa noite estrelada, numa noite de boa lua, para você que vai, por exemplo, para uma praia e de repente começa a contemplar o horizonte, para você que gosta de olhar o pôr do sol, o sol nascendo, enfim, para você que de alguma forma gosta de contemplar a natureza, todas as vezes que você olhar para a natureza, lembre-se: o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus e todas as coisas foram feitas por ele. Se nós começarmos a entender isso, todo dia será Natal para a gente. Cada vez que nós olharmos para a natureza, cada vez que nós olharmos uma paisagem, cada vez que a gente olhar para uma criança, criada à imagem e semelhança de Deus, cada vez que olharmos para um ente querido, cada vez que nós contemplarmos o céu estrelado, será Natal para a gente. Por quê? Porque nós vamos lembrar o que João deixou muito categoricamente escrito no seu livro: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como o único Filho de Deus. Deus, na sua essência, Criador, o nosso querido Jesus, o qual nós celebramos o seu nascimento, e convencionou-se no mundo cristão que essa data de celebração seria o dia 25 de dezembro. É esse dia que a gente dedica mais ainda para compartilhar com as pessoas que o Verbo se fez carne e ele habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que o Verbo vivo, que para os gregos era a palavra ordenadora, a palavra organizadora do universo, para os judeus era a palavra que dava vida, era a palavra que trazia a luz, era a palavra que trazia à existência aquilo que não existe, mas que para nós é o Verbo que se fez carne. Ele tem um nome, e o nome dele é Jesus. Que ele abençoe a sua vida em todos os seus passos e tenha um Feliz Natal.